Bom, pessoal, vamos resolver alguns exercícios sobre a diferença de potencial entre dois pontos em uma região de campo elétrico uniforme. Acompanhem aqui no slide. É o exercício número 29, na página 106 do livro 3, tá bom? Parte 1. Bom, entre duas placas condutoras eletrizadas com carga de mesmo módulo, mas de sinais opostos, existe um campo elétrico uniforme de intensidade igual a 500 volts por metro. Então tá aqui, ó. Temos algumas informações relevantes. Eu sei que é um campo uniforme e que tem intensidade igual a 500 volts por metro. Lembrando que volts por metro é uma outra unidade que nós podemos adotar para campo elétrico, certo? Aqui é mostrado a configuração dessas placas, né? Aqui eu tenho a placa A positiva, a placa B negativa, e a placa B ela tá com esse símbolozinho aqui lindo e maravilhoso, ó, que é importantíssimo saber o que ele significa. Próximo momento eu falo para vocês, tá bom? A distância entre essas placas está simbolizada aqui por um valor D. O problema continua e diz: sabendo que a distância entre as placas vale D igual a 5 centímetros e que a placa B está ligada à Terra, ao spoiler aqui, ó, calcule o potencial elétrico da placa A. Bom, então já temos spoiler, a placa B está ligada à Terra. O que esse símbolo significa, então? Ele significa que ela está ligada à Terra, portanto, significa que ela está aterrada, ou seja, que aqui há um aterramento, não é isso? Bom, sempre que um corpo ele está aterrado, esse corpo ele está conectado à Terra, então ele tem o mesmo potencial da Terra. O potencial da Terra é nulo. Então, quanto vale o potencial da placa B? Vale 0. Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Sempre que um corpo estiver aterrado, qual é o potencial desse corpo? É o mesmo potencial da Terra, é igual a 0, certo? Então, observem só, o problema que é da gente o potencial da placa A, correto? Sabendo que o campo elétrico entre essas placas é 500 volts e que a distância D é igual a 5 centímetros. Eu vou anotar aqui esses valores. Então, eu tenho que o campo elétrico é igual a 500 volts por metro, correto? Eu sei que a distância entre essas placas é igual a 5 centímetros e eu sei que o potencial da placa B é nulo, pelo fato dela estar aterrada, correto? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas unidades de medida. Percebam, ó, aqui está aparecendo metro, aqui está aparecendo centímetro. Isso significa que eu tenho que fazer uma conversão de unidade de medida, né? 5 centímetros é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros, correto? Observem, se eu tomo a diferença de potencial entre a placa A e a placa B, eu sei que a diferença de potencial entre a placa A e a placa B é igual ao produto entre o campo elétrico gerado por essas placas vezes a distância que separa a placa A e a placa B. Um detalhe importante aqui que talvez eu não tenha mencionado antes, né? As placas, elas se comportam como superfícies equipotenciais. Significa que sobre a placa A, todos os pontos têm o mesmo potencial, o potencial dessa placa. Sobre a placa B, todos os pontos têm o mesmo potencial, o potencial da placa B, que no caso é 0. Então, se eu tomo aqui, olha, aqui um pontinho e aqui outro pontinho, a diferença de potencial entre esses dois pontos é a mesma diferença de potencial entre as placas, ok? Por quê? Porque elas são equipotenciais, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, que a diferença de potencial entre a placa A e a placa B
é igual ao campo elétrico criado por elas, que multiplica a distância que as separa. Nós sabemos que a diferença de potencial entre a placa A e a placa B é dada pelo potencial de A menos o potencial de B. E isso é igual ao campo elétrico entre elas vezes a distância que as separa. Eu estou querendo saber o potencial da placa A, então eu quero saber VA, tá aqui. Menos. Quanto vale VB? Nós já vimos que pelo fato de VB da placa B estar aterrada, o potencial em B é 0, ou seja, em todos os pontos sobre ela, o potencial é nulo. Isso é igual ao campo elétrico, que nós vimos que vale 500 volts por metro. Então, 500. Vezes a distância que a separa, que é de 5 centímetros. Que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2. Consequentemente, nós temos que o potencial da placa A é igual a 25 volts. É só fazer a conta. Ó. 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 2. 5 vezes 5, 25. 10 elevado a 2 vezes 10 a menos 2 dá 10 a 0. Então, tá aí. O potencial da placa A é 25 volts. Ok? Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, me procurem. O que eu quero que vocês levem disso aqui? Eu quero que vocês fiquem atentos a esse detalhe aqui, ó, a esse símbolozinho. Sempre que esse símbolo aparecer, significa que nós temos um corpo aterrado. Portanto, quanto vale o potencial desse corpo? É o potencial da Terra. É 0, tá certo? Isso vai fazer muita diferença para vocês. Já caíram algumas questões no Enem com isso aqui. Então, é isso. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom?